tipos de campos na natureza. Então, na natureza, existem 3 tipos de campo. Campo elétrico, que é produzido por uma carga elétrica estática. Campo magnético, que é produzido por um ímã ou por uma corrente elétrica, ou carga elétrica em movimento. E o campo gravitacional, que é produzido pela gravidade. Então, esses 3 campos existem na natureza. Só esses 3. Não tem mais. Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer a apresentação. Aqui, vamos começar pelo campo elétrico, que ele aparece. O que é carga elétrica? É um acumulado, um acúmulo de elétrons ou falta de elétrons. Eu passei nas aulas anteriores ali. Então, quando um corpo está cheio de elétron, ele tem carga negativa, aqui. Quando um corpo está faltando elétron, tem menos elétron, ele tem carga positiva. Então, a carga elétrica positiva gera um campo elétrico em volta, essa área aqui, ó, então essas setinhas aqui, ó, que são chamados de linha de força de campo, que está saindo da carga. Isso é uma convenção, tá? O ser humano que convencionou isso, mas nós vamos usar dessa forma. Aqui eu tenho uma carga negativa. Tá sobrando elétron. Aqui a linha de campo entra. Então, ó, campo elétrico de uma carga positiva isolada. E aqui campo elétrico de uma carga negativa isolada. Tá? Vamos passar para a próxima aqui. Ficou pequeno, mas vamos dar uma ampliada nessa imagem aqui. Seguinte, ó, Q é carga elétrica. Então, mais Q, carga elétrica positiva, ó. Os elétrons estão, as linhas de campo estão se afastando. Aqui, menos Q, carga elétrica negativa. Então, as linhas de campo estão entrando. Olha que interessante quando eu aproximo uma carga elétrica positiva de outra positiva. 2 cargas positivas. Olha só o que acontece com as linhas de campo. Elas não se entrosam, não se entrelaçam. Então, aqui acontece uma repulsão. Tá? Então, esse campo elétrico aqui, em volta da carga elétrica, provoca uma repulsão. Aqui, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Os campos se entrelaçam. Então, aqui eu tenho uma atração. Então, ó, campo elétrico é gerado por uma carga elétrica estática. E carga elétrica estática, os elétrons estão acumulados, parados, tá? Vamos voltar aqui. Vamos para segundo campo, campo magnético. Campo magnético existe por um movimento de cargas. Então, no campo elétrico, as cargas estão paradas. No campo magnético, as cargas estão em movimento. Isso aqui, não sei se vocês estão ligados, é um ímã. Polo norte e polo sul. Ao redor desse ímã, eu tenho um campo magnético. Então, o campo elétrico lá atrás, ele atrai ou repele outros campos, outras cargas elétricas. Ele não importa qual que seja o corpo, desde que tenha carga elétrica, tá? Tendo carga elétrica, ele atrai ou repele, tá? Dependendo do sinal da carga. Campo magnético, ele atrai o ferro, o níquel e o cobalto. São 3 metais, ferro, níquel e o cobalto. E esse campo aqui, no caso do ímã, ele está magnetizado, tá? Então, ele atrai esses metais ou repele outro ímã, por exemplo, outro polo norte aqui. Que as linhas do campo, mesma coisa, do campo da carga elétrica, elas saem do norte e entram no sul. Sai do norte e entra no sul. Olha lá, então aqui eu tenho a mesma história, uma barra, um ímã em forma de barra, sai do norte e entra no sul. Olha quando eu aproximo 2 ímãs com polos opostos.
Eu tenho um polo norte e um polo sul, então as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Então as linhas se entrelaçam. Aqui é uma atração. Quando eu tenho dois polos norte ou dois polos sul, acontece isso, ó, as linhas se curvam e não se entrelaçam. Então aqui eu tenho uma repulsão. Linha de campo elétrico, campo magnético, são linhas, é um campo, eles geram força, tá? Em alguns casos você tem repulsão ou atração, mas são de naturezas diferentes. O campo elétrico é de carga parada, estática, e o campo magnético é de carga em movimento. Mas, o ímã, o que está em movimento dentro do ímã? Os átomos. Os átomos estão em constante vibração. Se eles vibram, o elétron vibra junto, né? E os átomos de um ímã, eles vibram todos ordenados para o mesmo lado. É um movimento ordenado dos átomos. Então, cria o campo magnético, porque o átomo vibra, se move e faz o elétron se mover também na mesma direção. Ele gira, ele vibra na mesma direção. E cria o campo magnético no ímã, tá? No caso, aqui fizemos uma experiência. Eu ia fazer na escola com vocês, mas, né, estamos longe. Você pega, põe um ímã embaixo e salpica limalha de ferro em volta. Que é pó de ferro ou palha de aço que vocês farelam. Ele cria esse formato aí, ó, interessante. Cria esse formato aqui. Polo Norte, Polo Sul, cria esse desenho aqui, esse formato. Beleza. É aqui que prova, né, que existe, porque a gente não enxerga os campos, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, e nem o campo gravitacional, a gente enxerga, a gente não consegue ver. A gente sabe que eles estão ali devido à influência em alguns materiais. Como é o caso aqui, como eu disse, o magnetismo, ele influencia no ferro, no níquel e no cobalto. Isso aqui é limalha de ferro, palha de aço. Aço é ferro, com carbono, tá? Então, a gente sabe que existe essas linhas por causa disso aqui, ó, dessas experiências. Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui, eu tenho duas maneiras, na verdade é uma só, mas de criar um campo magnético. O que é? Pelo ímã, que é o movimento ordenado dos átomos no ímã, que faz os elétrons vibrarem para o mesmo lado, e no fio, eu tenho uma corrente elétrica. A corrente elétrica sai do positivo, vai para o negativo. Olha, ela desce no fio. E ela cria um campo magnético em volta desse fio, ou seja, um eletroímã. Tá? Eu tenho um ímã natural, que é pelo movimento organizado dos átomos, e eu tenho um ímã artificial, que é o campo magnético, criado por um movimento de cargas elétricas, que é o movimento dos elétrons, tá? Em volta de um fio. E eu tenho, em volta desse fio, um campo magnético. Campo magnético. Olha ali, ó, que está representando certinho. Pode ter até uma regrinha da mão direita, que você consegue definir a direção que gira esse campo. Mas vamos deixar isso para outra hora. Só quero que vocês saibam que existe no ímã em volta de um fio que passa corrente elétrica, tá? Se o fio estiver desligado e não tiver corrente elétrica, nada de campo. Então, vamos voltar o zoom aqui. Vamos para a próxima. Nesse caso, o que a gente enxerga? Ó, eu tenho um positivo e um negativo, que é corrente elétrica. Carga elétrica é positiva e negativa. Campo magnético é norte e sul. Tá? Campo magnético é norte e sul. Então, ó, aonde entra o positivo da corrente elétrica aqui, ó, fizeram uma espiral aqui, enrolaram o fio, ó. Enrolaram o fio, então aqui é o positivo, aqui é o negativo, ligado numa bateria, numa pilha. O que gerou? Gerou um campo magnético, onde aqui é o sul e aqui é o norte, ó. Então, criou um campo magnético que tem norte e sul. Corrente elétrica tem positivo e negativo. Eletricidade, positivo e negativo. Campo magnético tem norte e tem sul. Certo? Vamos tocar para frente, senão vai acabar a aula e não vai dar tempo. Vamos lá. Olha aqui, mesma história, olha lá, ó, corrente elétrica. Opa! Corrente elétrica. Olha lá, ó. Conforme passa o fio com corrente elétrica,
cria em volta desse fio um campo magnético. Aqui está mostrando a regra de como descobrir a direção do campo magnético ou da corrente elétrica, tá? Isso aqui chama regra da mão direita. Mas vai ficar para outra situação. Muito bem. Aqui nós temos o nosso habitat, nosso planeta Terra. O planeta Terra tem um campo magnético gigante. Por isso que o campo magnético recebe o nome de Polo Norte e Polo Sul. Porque a gente aprendeu a usar ele na Terra, observando o planeta Terra, tá? Então, ele tem Polo Norte e Polo Sul e tem um campo magnético em volta. Então, deram o nome desse lado de Polo Norte e esse lado de Polo Sul. E esse campo magnético da Terra protege a gente contra os raios do Sol. Raios não, pedacinhos, partículas que o Sol joga para o espaço, eles iam cair na Terra. Mas como a Terra, graças a Deus, tem esse campo magnético, essas partículas desviam e não caem na Terra. Só entra um pouquinho aqui no Polo Norte e um pouquinho no Polo Sul, mas muito pouquinho, tromba na atmosfera e brilha. É o que nós chamamos de aurora boreal no norte e aurora austral no sul. Vamos para outro tipo de campo. Muito bem, esse aqui é outro tipo de campo. Caso vocês não estejam reconhecendo, essa aqui é a Terra. Esse aqui é o planeta Terra. E isso aqui em volta, quadriculado aqui, seria o espaço. Então, o planeta Terra produz uma curvatura no espaço devido à sua massa, a matéria. Então, entramos agora no campo gravitacional. Então, nós temos três campos. Campo elétrico, produzido por uma carga elétrica. Campo magnético, produzido pela corrente elétrica, que é o movimento das cargas elétricas. E campo gravitacional, que é produzido pela matéria, né, que é a propriedade de atrair tudo. Então, a gravidade seria a mais popular, seria a mais democrática de todas, porque ela não faz distinção, ela atrai tudo. Não tem repulsão no campo magnético, tá? No campo elétrico e campo magnético, a gente consegue obter, em certas situações, a repulsão. Em outras situações, a atração. Em outras situações não acontece nada, tá? Já no campo gravitacional não tem boca. Atrai tudo. Atrai tudo. Por quê? Porque produz uma curvatura no espaço. A matéria, a massa, quanto maior a massa da matéria, maior a curvatura produzida por ela. Olha lá, ó. Aqui, ó, o satélite em órbita. Por quê? Porque ele está rodando dentro desse buraco, né? Provocado no espaço pela matéria. Olha só que animação bacana essa. Então, você tem aqui um planeta, no caso, vamos supor que é a Terra, e ela produz um buraco aqui, uma curvatura aqui dentro, no espaço. Esse é o campo gravitacional. A Lua, olha lá que bacana, ela fica girando dentro desse buraco produzido no espaço, dessa deformidade no espaço. Como lá não tem atrito, é um movimento, uma inércia eterna, tá? Dentro dessa curvatura do espaço. Tá, achei essa imagem muito bacana para demonstrar. Então, nós temos três campos: elétrico, magnético e gravitacional. Aqui, o que o campo gravitacional produz, né? Que quando deforma o espaço, por exemplo, aqui a Terra, a gente veria essa estrela aqui, ó. Não daria para ver, mas como ela faz curva, a gente vê ela aqui, ó. A luz faz curva? Não. A luz seguiu o espaço que está curvo. Isso aqui foi a prova que Einstein teve que o espaço faz curva, tá? Foi a experiência do Einstein provando a teoria da relatividade. Tá bom? Agora só quis falar a diferença desses três campos, tá bom? Eu encerro com vocês agora. Até a próxima.